povo, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Paulo Henrique, PH, e sejam bem-vindos a mais um Quem Manda é Você. E nesse Quem Manda é Você de número 20 é um pouquinho especial. Primeiro, porque ele será dividido em duas partes. Segundo, que em cada parte nós teremos comentário de duas questões de uma mesma prova. A ideia que a gente fez, e até foi um pedido de uma colega, de 4 questões dessa prova, por isso essa montagem um pouco diferente do normal, é porque ela colocou uma situação que eu acho que pode passar pela cabeça de muitos de vocês. Professor, como é que eu consigo identificar determinadas questões sobre como trabalhar? Como é que eu faço para ler uma questão, raciocinar logicamente e verificar qual dos milhares de assuntos que eu estudei eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que utilizar esses conceitos para resolver a questão. Então, a partir dessa ideia, e imagino que também pode ser muitas das perguntas que vocês podem ter, a gente vai fazer esse Quem Manda é Você. Segura aí. Bora lá, né, meu povo? Bom, a primeira questão a gente até colocou no slide anterior, que as questões que a gente vai trabalhar nessa primeira parte são questões lógicas, aquelas questões que você não tem necessariamente uma fundamentação teórica. E vamos ver a partir daí como é que a gente pensa, como é que a gente raciocina. Olha só, no horóscopo japonês, adaptado do chinês, o signo animal é determinado pelo ano de nascimento da pessoa. O zodíaco japonês tem um ciclo animal de 12 anos, que segue a sequência. É o primeiro alerta que ele está te dando. Ele está falando de uma questão de sequência. Rato, boi, tigre, coelho, dragão, serpente, cavalo, carneiro, macaco, galo, cachorro e javali. São 12 animais. Vou dar uma paradinha bem aqui e vou perguntar a vocês. Pessoal, depois do javali, quem vem? Rato, depois o boi, depois o tigre, o coelho, o dragão, nananana. Chegou no javali de novo. Depois do javali vem quem? Rato, boi, tigre, coelho, dragão e por aí vai. Pessoal, esse nosso caso é bem aqui que a gente para e analisa que sequência é essa. Para os meus alunos, quem já foi meu aluno conhece, estamos falando de uma sequência carimbo. Qual é a ideia da sequência carimbo? É que eu tenho uma determinada sequência que ela está se repetindo infinitamente. Que é o que está acontecendo. Vai ter essa sequência de 12, e aí, como eu coloquei, depois do javali, volta para o rato, boi, tigre, coelho, passa por todo mundo de novo, chega no javali, rato, boi e por aí vai. Imagine a seguinte sequência: Paulo, Paulo, Paulo e por aí vai. Isso é uma sequência carimbo, porque se eu pegar um carimbo com a palavra Paulo, sair carimbando, eu vou formar a minha sequência. É a mesma ideia que a gente tem para o zodíaco japonês. Pronto, conseguimos identificar o nosso assunto. Vamos agora para cá e vamos resolver a questão. Vamos para a parte final da nossa questão. Então, o primeiro passo que a gente precisa lembrar é que para trabalhar com a questão carimbo, eu preciso do tamanho dele. O tamanho do meu carimbo é 12, a própria questão me diz. E aí ele diz o seguinte, diz mais: em 1961, ele me diz que aquele que nasceu em 1961 é do ano do boi. Pessoal, se você olhar pela sua sequência, o boi é o segundo na sequência que ele nos colocou. Ou seja, eu posso então deduzir que o de 1960, um ano antes, será o primeiro é o rato. Por que que isso é importante para essa resolução? Para que a gente comece no início da nossa sequência, ou seja, o ano é 1960.
Pessoal, ele quer saber o que é que aconteceu no ano de 2186, certo? 2186 desse zodíaco. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é, na minha questão carimbo, eu preciso saber quanto é que vai dar essa diferença, assim, quantos anos eu terei entre 2186 e 1960. 2186 menos 1960, isso vai dar 6, vai dar 2, vai dar 2. E aqui tem um detalhe muito importante. Quando trabalhamos com a parte de ano, a parte de meses, quando se faz a diferença entre esses anos, ou até meses, ou até dias, nós temos que somar um ao final. Por que nós precisamos somar um ao final, professor? Porque quando você faz essa divisão, o 1960, o primeiro número, ele não está sendo contado. Quando você calcula 226, não está entrando 1960 e precisa entrar. É o nosso primeiro ano da nossa contagem, no nosso caso, rato. Por isso, a soma 1 ao final nesses casos. Isso vai me dar 227 anos. Ele quer saber o que é que vai acontecer. Pronto, eu vou para o meu 227 e vou dividir sempre pelo tamanho do meu carimbo. Carimbo igual a 12. 22 dividido por 12 dá 1, sobra 10. Desce o 7. Aqui vai me dar 6, 7, 8, 8, 96. Isso, 8. 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 1, 8 e 1, 9. Isso aqui vai me dar 11. O que é que quer dizer esse cálculo? E aqui é importante também, vou até mudar a cor novamente. Olha só, nós batemos o nosso carimbo, que é a montagem da nossa sequência, 18 vezes. É o que eu chamo de um carimbo completo. Um carimbo com 12 animais. E o próximo carimbo foi um carimbo incompleto. Não completou 12, foram apenas 11. A partir daí eu pego o resto dessa divisão e pergunto, pessoal, quem é o 11º animal da nossa sequência? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É o cachorro. Portanto, se o 11º é o cachorro, no ano 2186 será também o cachorro. Será que é isso mesmo? Gabarito da nossa questão, letra E. E agora a nossa segunda questão dessa primeira parte do nosso Quem Manda é Você. Vamos analisar também e primeiro identificar o nosso assunto. André, Joana e Laila são 3 amigos que adoeceram de 3 doenças diferentes. Aqui é o primeiro alerta que a gente tem. São 3 amigos, são 3 doenças. Não necessariamente nessa ordem. As doenças foram filariose, zika e sarampo. Um deles mora em Olinda, o outro em Recife, o outro em Jaboatão dos Guararapes. São 3 cidades, são 3 amigos, 3 doenças, 3 cidades. E a partir desse texto, a partir agora para frente, ele vai fazer associações entre esses grupos, para que ao final eu descubra qual amigo tem qual doença e de qual cidade. Estamos falando para essa análise e acabamos de identificar uma questão de associação lógica. Sempre numa questão de associação lógica traz essa ideia. São grupos, normalmente com a mesma quantidade de elementos, e após essa, digamos, enumeração desses grupos, ele faz
a associação entre esses grupos. Veja, André teve sarampo. Laila adoeceu no mesmo período, mas mora em Japoatão do Guararapes. Joana não teve zika, nem mora em Olinda. Está fazendo o que a gente acabou de falar, a associação lógica. Vamos ver como é que a gente resolve? Bora para cá. Bom, numa questão de associação lógica, o primeiro passo a se fazer é preparar a nossa tabela, é preparar uma tabela. Como é que eu preparo essa tabela? Nas linhas, normalmente o que aparece para a gente é nome de pessoas, mas eu preciso botar um desses grupos nas linhas da nossa tabela. Normalmente, por ser o nome das pessoas, fica mais tranquilo. E os outros grupos vão ser colocados nas colunas. Nós temos aqui as doenças, onde eu tenho a filariose, eu tenho a zika e eu tenho o sarampo. E temos as cidades. Eu tenho Olinda, eu tenho Recife, eu tenho Jaboatão dos Guararapes. Montada agora a nossa tabela, nós vamos preenchê-la com base nas informações que a questão nos deu. Vamos lá? Primeira situação. André teve sarampo. Então eu faço assim, ó, André, linha do André, coluna do sarampo. É este cantinho aqui. Eu pergunto, André teve sarampo? Sim. Eu coloco um S. E toda vida que eu colocar um S de sim, eu termino de preencher a coluna e a linha com não. Perfeito? Depois, a Laila adoeceu no mesmo período, mas mora em Jaboatão dos Guararapes. Laila, Jaboatão dos Guararapes, ela mora, sim, mesma ideia. Coloco S para Laila e Jaboatão dos Guararapes, completo com a coluna e a linha, o restante da coluna e da linha com não. Já fizemos duas informações. Vamos agora, ó. Joana não teve zika. Vou aqui, ó. Joana e zika, não. Bom, quando eu coloco não, é só o N. Daqui eu posso concluir pelas informações anteriores, que como ela não teve zika nem sarampo, sobra para ela a filariose, tendo Laila a zika. E por último, a Joana, ela também não mora em Olinda. Mesma ideia. Joana, Olinda não. Ela terá que morar em Recife, sobrando para Olinda o nosso André. Pronto. Finalizamos a nossa questão de associação lógica e agora é só fazer a comparação dessas informações com as nossas alternativas. Se a gente olhar, opa, volta aqui rapidinho, a Laila teve filariose. A Laila teve filariose? Cuidado, aqui entra também a parte dos nossos conceitos iniciais de lógica. Conectivo ou, fazendo esse pequeno lembrete aqui para a gente, o conectivo ou, ele será verdade quando uma das duas for verdade, tá? Uma das duas for verdade. Então, se eu olhar, Laila teve filariose. Não, a Laila não teve filariose, falso. André mora em Olinda, realmente, o André mora em Olinda, verdadeiro. E por causa desse ouzinho, por causa desse ou, F ou V me dará verdadeiro. Essa é a única alternativa que a gente tem para essa questão. É isso aí, meu povo, final da nossa primeira parte aqui do Quem Manda é Você, de número 20. Ficam aqui todas as minhas redes sociais. Se você quiser participar também aqui do nosso blog, do nosso canal do YouTube, manda um e-mail para mim, beijo no papai e na mamãe, @gmail.com. Eu volto já com mais um Quem Manda é Você. Beijo no papai e na mamãe.